Uma coisa é fato, a luta entre o Naruto e o Neji nos exames Chunins é sem dúvida uma das batalhas mais lembradas de toda a obra, porque foi o momento em que o Naruto, que era o azarão, desacreditado por todo mundo, enfrentou o gênio do clã Hyuga, que carregava com ele não só um pensamento, mas que acreditava de verdade que o destino de uma pessoa jamais poderia ser mudado. Pro Neji, os fracassados nasceram para serem sempre fracassados, e os gênios para serem sempre gênios. Já pro Naruto, não tinha destino, mas sim a pura força de vontade. Mas e se as coisas tivessem acontecido de outra forma? E se, ao invés do Naruto surpreender a todos e vencer o Neji, tivesse sido ao contrário, o Neji o vencedor? Vamos começar nesse cenário alternativo onde o desenvolvimento da luta seria bem mais cruel pro lado do Naruto, porque o Neji usaria a técnica mais brutal dele, que deixaria ele em vantagem, o Punho Gentil. Com o Punho Gentil, ele fecharia todos os Tenketsus do Naruto, que são os pontos de chakra, que causaria o bloqueio completamente do fluxo de chakra. E para quem sabe, se você não tem fluxo de chakra no seu corpo, é quase impossível usar ninjutsu. E eu falei quase impossível por quê? Porque o Naruto tem a Kyuubi dentro dele, ou seja, ele até poderia tentar invocar a Kyuubi e pegar o chakra dela, mas o tempo de reação e a pressão que o Neji faria não ia deixar isso acontecer. E nesse caso, o Naruto ia cair inconsciente no chão da arena, derrotado, com todo mundo olhando aquela cena, que ia confirmar, pelo menos aos olhos da plateia, que ele não passava de um fracassado. Então o impacto ia ser imediato e brutal ao mesmo tempo, porque o Naruto não só perderia mais uma luta, mas o discurso e a crença da vitória do Neji contra ele simbolizava a prova de que o talento vence o esforço, uma coisa que já tinha acontecido na luta do Gaara contra o Rock Lee também. E com essa derrota, a própria imagem do Naruto pela vila ia continuar como sempre foi, só que agora ainda mais manchada por causa de um discurso que ele fez, só que ele não conseguiu sustentar. Então, os adultos iam ver naquela derrota a confirmação da desconfiança que eles sempre tiveram. Além dos próprios Genins e os mais jovens, eles não teriam aquela fagulha de esperança que inspirou até a própria Hinata a acreditar em si mesma. E com todo esse caos, o Naruto ia se sentir afundado, em desespero, carregando a sensação de que ele falhou novamente, e justamente no momento em que ele queria provar o seu valor. Então, esse baque psicológico poderia seguir por dois caminhos. De um lado, o Naruto poderia ser dominado pela frustração, questionando ou duvidando até mesmo do sonho dele de se tornar Hokage, mas de outro lado, isso poderia servir de combustível, é aquele ditado que não mata engorda. Talvez então, quando ele perceber que não conseguiu vencer mesmo dando tudo de si, o Naruto buscasse incansavelmente ficar ainda mais forte. E nesse caso, o Jiraiya poderia encontrar ele ainda mais cedo, treinando ele de uma forma mais brutal, sem descanso, para compensar essa humilhação. Agora, imagina a cena do Naruto dominando o Rasengan ainda mais cedo, sempre movido não pela determinação de provar o valor dele, para todos conhecer quem é Naruto Uzumaki, mas nesse momento pela necessidade de provar a todos que ele não era um fracassado. Enquanto isso, o Neji se tornaria ainda mais arrogante. A vitória dele ia ser o lacre, o selo final da sua visão de mundo. O destino não pode ser mudado. Ele ia se consolidar como o gênio absoluto da geração dele, e ainda a frieza que ele sempre mostrou com os outros ninjas ia ser mais intensa. E nesse caso, a Hinata continuaria sendo alvo de desprezo dele, e a distância entre eles só ia aumentar cada vez mais, não ia ter mais aquela conexão que os dois criaram logo depois da vitória do Naruto. E ainda pior, sem a vitória do Naruto, o Neji não ia ter aquele choque de realidade para questionar essa filosofia sobre o destino, o que significa que ele ia continuar preso a essa corrente que limitava ele de uma visão fatal. Nesse caso, as consequências para Hinata também ia causar danos profundos nela, porque no original ela se inspirou na luta do Naruto contra o Neji, vendo no Naruto a prova de que o esforço e a coragem podem superar qualquer barreira. Só que com o Naruto derrotado, a Hinata perderia essa fagulha de esperança que faria ela continuar lutando e se superando. Então a evolução dela como ninja ia ser mais lenta, e talvez a relação dela
com o Naruto demorasse ainda mais para se desenvolver. Aquela admiração ia continuar, mas agora sem aquele momento de inspiração, e com isso talvez ela se tornasse ainda mais silenciosa e menos audaciosa. Mas agora vamos avançar o tempo para a Quarta Grande Guerra Ninja, que seria um cenário de várias mudanças ainda mais brutais. Porque o Neji aqui, que a gente conhece, que saiu daquele cara mais egoísta de certa forma e se tornou ainda mais companheiro dos outros, esse Neji que se sacrificou pelo Naruto e pela Hinata só fez isso porque aprendeu com a derrota dele pro Naruto, que o destino pode ser mudado e que proteger alguém com suas próprias escolhas é o que realmente importa. Só que pensa comigo, e se ele nunca tivesse aprendido essa lição, será que ele teria dado a vida dele por essa causa maior, protegendo outras pessoas? É possível que não. Talvez ao invés de se sacrificar, o Neji acreditasse que a morte do Naruto fosse inevitável, que fazia parte dessa crença dele sobre o destino. E nesse caso, todo sacrifício que no original era do Neji ia passar para Hinata, ela se sacrificando para salvar o Naruto. E agora, imagina o impacto disso. A Hinata morta no lugar do Naruto ia mudar completamente a relação dele com o clã Hyuga e até mesmo em relação aos sentimentos, sem a Hinata, sem casamento e consequentemente sem o Boruto. Ou seja, se o Neji tivesse vencido a luta contra o Naruto, isso poderia resultar na morte da esposa do Naruto e no não nascimento do Boruto e da Himawari também. No fim, rapaziada, se o Neji tivesse vencido o Naruto nos exames Chunins, como eu disse, a obra ia tomar um caminho totalmente diferente. Eu acredito que seria um rumo mais sombrio, porque o Naruto teria uma jornada ainda mais dura, marcada pela dor e por essa necessidade que ele sempre teve de ser reconhecido. Então, ele poderia entrar em desespero por isso. E o Neji, por outro lado, ia permanecer um gênio frio, com esse pensamento sobre o destino e que talvez ele nunca encontrasse a redenção. Então, todo o background da obra de Naruto, os laços de amizade, os sacrifícios que foram feitos e até mesmo as histórias de superação que marcou a trajetória de Naruto, ia ser brutalmente diferente. Mas, e você? O que você acha? Essa versão da história seria mais interessante, mostrando um Naruto que é forjado pela dor e não pela vitória? Ou a versão onde o Neji foi derrotado teve mais importância, foi essencial para ensinar não só para o Neji que o destino pode sim ser alterado, mas também pra gente? Comenta aí sua opinião e se você assistiu até aqui e curte esses e se do mundo ninja, já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho porque tem muita história alternativa que a gente ainda vai explorar por aqui. E não só de Naruto, mas de vários outros animes também. Eu tô deixando aí na tela final todos os ICs de Naruto que eu fiz até agora. Eu acho que você vai gostar. Até o próximo vídeo. Valeu, gente!